Boa tarde, paz seja convosco, que a paz que vem de Deus e excede a todo entendimento, permeie a vida de vocês mais nesse momento. Setembro Amarelo é uma campanha que tem como objetivo a prevenção do suicídio. Não é um assunto fácil para se falar, porque nós preferimos os assuntos agradáveis, isso nos chama a atenção, né? Mas, queridos, antes da pandemia, já era necessário falarmos abertamente sobre os temas de tristeza, depressão, morte. Precisamos quebrar esses paradigmas e não só falar, mas também olhar para nós mesmos e para o outro como seres humanos, procurando desmistificar. Dor e sofrimento não são ausência de espiritualidade. Algumas das sugestões da campanha Setembro Amarelo são a iluminação de prédios com a cor amarela, camisetas, distribuição de panfletos, caminhadas, realizações de palestras que deem visibilidade à causa. Por essa razão, está aqui conosco a psicóloga Kit Kurzava. Kit é psicóloga clínica, terapeuta familiar, professora titular do Grupo Eirene do Brasil, orientadora e supervisora, mestre em Urbanismo, História e Arquitetura das Cidades pela Universidade Federal de Santa Catarina. Boa tarde, Kit, seja bem-vinda. Oi, muito obrigada, Graça, pelo convite desse assunto tão complexo, né? Profundo, complexo, difícil, mas vamos, e muito importante, vamos tentar abordar de uma maneira geral e global algumas questões. Conscientização, né? Na verdade, esse mês, a prevenção é a conscientização. Quando eu tenho consciência de um assunto, eu ajo com responsabilidade sobre ele, né? Professora Kit, como podemos entender o suicídio a partir das escrituras? Então, nós lançamos esse livro aqui no ano passado, eu digo Grupo Eirene, com o CPPC, que é Grupo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos do Brasil, né? E ele é dividido, esse livro é dividido entre os autores, né? E nós temos 9 capítulos nesse livro, procurando elucidar algumas questões referentes principalmente ao medo, à depressão e o suicídio, mas que englobam esse quadro do suicídio, né? No primeiro capítulo, quem escreve o capítulo sou eu, e eu faço um olhar justamente a partir das escrituras, né? A Graça, eu sei que ela já leu esse capítulo, e tentando desmistificar a questão do desejo de morrer, né? Aí nós vemos como até pessoas, personagens da Bíblia, como Elias, que era um profeta muito renomado, que era um homem com princípios éticos, princípios relacionados a Deus, de respeito, do que Deus quer para a nossa vida, e ele seguia o que Deus queria para a vida dele. Mesmo assim, ele teve um momento de querer morrer, né? Elias era um homem que ressuscitou mortos, Elias era um homem que enxergava antes das coisas acontecerem, né? Visionário, né? Um visionário. Um homem que tinha visão. Ele era um líder do povo, era uma pessoa forte que enfrentava grandes reinados, né? Que adoravam deuses, né? Então ele era muito forte, né? Mas mesmo assim ele teve um momento de profunda depressão, desgosto, frustração, com multifatores que o levaram ao desejo de morrer. Ele realmente queria morrer, né? E Deus devagarinho foi trabalhando, né? E é isso que eu abordo nesse capítulo inicial, como Deus tratou de Elias, né? A forma terapêutica que Deus abordou ele, né? Deus não questionou ele, Deus não mostrou para ele, olha o que você tem de bom, como nós humanos fazemos, né? Quando vem alguém no Onde está consultório, a sua fé? Onde está a sua fé, né?
você tem que orar mais, você tem que olhar mais para as coisas que você sabe fazer, né? Você precisa olhar quanta riqueza que você tem, né? A gente faz isso, né? E Deus não Uhum. fez isso, não. Deus deixou ele no deserto, deixou ele num estado inicial de depressão, e Deus foi oferecendo para ele passo a passo algumas questões. O primeiro era a água, primeiro era a sombra, né? A sombra do zimbro, A né? sombra do zimbro. Uhum. E num deserto a sombra é uma coisa muito essencial, né? Então foi a Uhum. primeira. A segunda questão foi a água e o pão, né? Foi oferecido para ele que ele Alimento. se alimentasse. São as questões mais primárias que a gente precisa perceber numa pessoa deprimida e que quer morrer, né? Ok, te Uhum. acomoda aí na sua cama, fica aí no seu quarto, e eu vou colocar para você água e comida, né? Ok, coma, Uhum. uma ordem, coma, né? Aí depois, num outro momento, veio o anjo de novo e diz: agora você come, toma água, que você vai caminhar. E você precisa desses nutrientes. Foi um Uhum. mandato, não é? Uhum. É uma diretiva, não é um questionamento. Não há questionamentos, não há Sim, discussões. nossa. Faça isso, né? E aí também não disse para onde que eles iam. O anjo não falou aonde que vai. O anjo não discute, né? Porque o Uhum. Elias, Uhum. ele estava discutindo na cabeça dele, né? A Uhum. pessoa deprimida discute consigo mesmo, Uhum. briga, discute, está frustrado com muitas coisas, né? Mas o anjo não discutiu com ele, Deus não discutiu com ele, né? E 40 dias e 40 noites você caminha. Não disse para onde ia, nada. Vem a questão do exercício físico, né? Sim. E Uhum. como fisicamente o Elias não estava doente, né? Porque uma pessoa que caminha 40 dias e 40 noites, ela não Tem está muita doente. disposição. Uhum. Ela tem energia para isso, né? Então, a Uhum. doença Uhum. dele era psicológica, era emocional, psicológica, né? Uhum. E foi para a caverna, daí de novo entrando na depressão, no vazio, no escuro, é como se a gente quisesse voltar para o útero materno, né? Aquela coisa de Zona de proteção, aquele abrigo. Uhum. vitimismo, né? Eu sou Uhum. vítima dessa dificuldade, desse casamento, dessa falência, eu sou vítima, então eu me escondo, né? Que é mais ou menos o depressivo faz isso, né? E a pessoa com medo, Uhum. né? Uhum. Uhum. Outros são culpados e eu sou a vítima, né? E aí Deus foi falando com palavras, mas o que que você está fazendo aí, né? Foram por duas vezes Deus fala para ele o que você está fazendo aí. E essa é a questão terapêutica, o que você está fazendo aí nesse lugar, né? Uhum. Se ele quisesse realmente morrer, teria formas mais fáceis de morrer, se a gente olhar agora de uma Uhum. maneira Uhum. humana, né? Não, eu não me Sim. deitaria debaixo de uma árvore se eu quisesse me matar debaixo Ou numa do deserto. caverna, ou numa caverna se arriscando. Isso, isso, né? Ele estava, era uma falência da vida, de um projeto de vida, de um status quo da vida, multifatorial, né? Ele estava muito, muito Uhum. desgostoso, né? Eu acho que essa é uma A das palavra. palavras de dizer, Uhum. né? E são momentos que a gente passa na vida, né, Graça? Eu Já acredito que passávamos, né, doutora Kitty, e isso, agora com essa pandemia aumentou esse índice, né, de uhum, descontentamento, de se sentir sim, limitado. Às vezes tu liga a pessoa e diz: "Eu estou aqui isolado", né, tipo uhum, isolamento forçado, né, sim, sim, projetos interrompidos, né. sim. A falta de reconhecimento social, né? O Elias mostra A isso para falta de nós, que ele reconhecimento. não era mais reconhecido, né? E nós estamos nessa transição, né? A gente não consegue mostrar os nossos dons, as nossas capacidades, né? A nossa sociedade ela está isolada, então
por isso que as lives, né, as mídias, elas são a Uhum. nossa única fonte, né? Que bom que aqui a gente não precisa usar máscara, né? É isso aí, porque eu estou na minha casa, a senhora na sua, né? É sempre bom explicar isso, a gente não está no mesmo ambiente, então por isso não estamos Sim, mas usando as até máscaras. no dia a dia a gente tem que se tapar, né? Tapar a boca, né? Tapar aquilo que o coração deseja falar muitas vezes e se aproximar das Uhum. pessoas, a gente tem que Tipo a tapar. mordaça, né? Uma mordaça. Isso, isso. Então, tem Uhum. acontecido mesmo. Nós percebemos como psicólogos, nós temos o grupo de Irene, que nós nos conversamos, nós temos um grupo no WhatsApp, e a gente divide as nossas questões, as nossas questões das aulas, e às vezes a gente comenta alguma questão como a gente está percebendo a sociedade, né? E a gente está Uhum. percebendo bastante ansiedade, bastante angústia, né? Então, a doutora Kitty, já era difícil para o pastor perceber isso, acompanhar, né, encaminhar, e agora está pior, porque eles também, não que nunca fossem, mas agora piorou ainda, eles estão mais atingidos, porque estão no mesmo barco que nós, né, sempre estiveram, mas agora a situação está mais acirrada. Como essas pessoas que estão líderes, como a gente, os próprios psicólogos, vocês se ajudam entre si, né, para poder se manterem, podem agir para se fortalecer nesse período. Primeiro é preciso não negar, né? A negação é um dos nossos mecanismos de defesa, De né? fuga, Principalmente de nós fuga. que somos os cuidadores, né? Eu digo sempre Uhum. assim, a gente é bem prepotente, né? Na vida, além de a gente cuidar da gente, ainda quer ajudar os outros, E né? ajudar Cuidar os dos outros. outros, né? Uhum. Uhum. Então, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os psiquiatras, os pastores, né? Os Os assistentes sociais, cuidadores, os que cuidadores. deveriam ser os super-heróis, né? Como Elias, né? Os super-heróis Uhum. Uhum. que a gente imagina que são infalíveis, né? Mas até os Uhum. super-heróis são infalíveis, né? Então, a primeira coisa é não negar. Eu estou com um problema, eu estou sentindo angústia. Geralmente vem angústia e ansiedade, esses dois fatores. Angústia e ansiedade já são sentimentos disfarçados da questão original. Uhum. Entende isso? A, Sim. a angústia ansiedade, ela já é mais trabalhada, há um evitamento maior do fator preponderante, né? Geralmente Uhum. está ligado a alguma questão de medo, vergonha, frustração, a ansiedade, né? O Uhum. de não conseguir fazer, de não conseguir dar conta, ou seja, de não ser um super-herói, né? Uma Uhum. falência, um divórcio, uma separação, uma perda, né? São multifatores que vão encaminhando para um quadro de desejo de suicídio, né? E daí Uhum. começa não é uma má vontade, mas uma não vontade do trabalho, não mais alegria para o trabalho, não mais alegria para os relacionamentos, um isolamento social. Ele começa gradativamente e vai se acentuando, como Elias, né? Eu vou daí para o Uhum. deserto, ele fica sozinho, Sim. né? Ah, são características muito marcantes, né? E essas queixas, elas podem ser mais contundentes ou elas podem ser muito, muito, muito Sutis, pouco, muito sutis, sutis, muito sutis. essa é a palavra. Isso. Assim, ai, não tenho mais desejo de fazer isso, eu não tenho mais vontade com a vida, ai, não sei por que que eu tô aqui, sabe? Assim, algumas frases, assim, opa, ali Uhum. o pessoal tem que começar a prestar atenção, tá ao redor, né? E quando essas Uhum. frases ficam mais frequentes, junto com esse quadro de isolamento e dificuldade de ter desejo mesmo pelas coisas que sempre tinha, aí começa a coisa se agravar, né? A Sim. alimentação geralmente fica mais, ou se perde ou se come muito, né? Uhum. Se perde o apetite ou se come muito. São bipolares, mas que podem ocorrer
em diferentes pessoas. Uhum. Muita vontade de dormir, mas não conseguir descansar, Não muito desliga? cansaço. Acorda de manhã já cansado, não descansa. Problemas de picos de insônia durante a noite também, né? Pá, de repente acorda e a cabeça começa e o corpo começa a agitar e não Uhum. consegue descansar, não consegue dormir, né? Então são sinais que a gente precisa prestar atenção, né? Uhum. E não negar, eu estou sofrendo por isso, eu estou sofrendo por aquilo, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Então, isso o cuidador, ele está muito, eu digo sempre que ele está no emaranhado dos outros. Aham. Geralmente o cuidador está enosado com os outros, né? Sabe muito bem cuidar dos outros, mas não sabe cuidar de si mesmo. Verdade. Verdade. Elias, né, pegando o exemplo que a senhora trouxe, que você trouxe, Elias, depois de todas as vitórias, quando ele sofreu uma ameaça, né, esse foi o gatilho dele, a ameaça que Sim, ele sofreu, né? Então, às vezes a gente ameaça de morte. Na ameaça verdade, de isso morte. foi gatilho, né? Foi assim, como é contraditório, né? Ele foi ameaçado de morte, daí ele quis morrer, né? Era só ele ter enfrentado a Jezabel que ele teria morrido, Ele tinha morrido. pela lógica, né? Pela Sim. nossa Aham. lógica, né? Se ele tanto queria Sim. morrer, né? Queria o suicídio, era só enfrentar a Jezabel. Mas não, ele foi se isolar. Na verdade, era tristeza enorme, né? Você Era imagina esse. uma identidade que se perde, né, nesse contexto todo. Quem eu sou Uhum. agora, se a Uhum. minha empresa faliu? Quem eu sou? Porque eu era um empresário, né? Eu Uhum. era uma pessoa que tinha os bens, agora eu não tenho mais. Eu era o Você provedor da tu, minha família, agora eu não agora sou não. mais. Uhum. Entende? Eu preciso agora dos outros, né? Então, toda Uhum. essa questão de identidade, ela precisa ser renovada de alguma maneira, mas isso leva um tempo, né? As questões da pandemia, elas É, afetaram muitas questões econômicas também das pessoas, muitas, né? muitas. Muitas pessoas, A doutora os Kitty, e tem no comportamento de Elias, a gente vê uma mensagem subliminar, ou se ele quisesse morrer mesmo, ele teria enfrentado Jezabel, teria morrido. Não, ele fugiu. Na verdade, o que ele queria era fugir daquela dor que ele tinha naquele momento, que era a impotência que ele se sentia em enfrentar Jezabel, né? Uma pessoa E ele suicida. perdeu tudo, o povo não seguia ele mais, né? Então ele Uhum. perdeu todo esse, digamos assim, o poder político, o poder de liderança que ele tinha, né? O status Um que dia, ele tinha. isso, eu escutei uma vez um pastor falando sobre isso, que estava também em depressão. Esse pastor passou 3 dias e 3 noites na cama, né? Ai, ninguém me escuta, ninguém me escuta mais, porque ninguém mais quer saber de mim. Eu estou falando palavras em vão, né? Uma tristeza enorme, uma tristeza enorme. Daí eu olhei para ele e perguntei, sim, qual é o teu papel? Qual é o teu trabalho? Fiz essa pergunta para ele, qual é o teu papel? Ele perdeu a identidade. Continuar falando, não é esse Uhum. o papel do Uhum. pastor? Continuar Sim. falando, mesmo que os ouvidos estão moucos ou, né, que as pessoas não querem, mas continuar falando, essa é a função. Uhum. Do pastor. Doutora Kitty, a senhora tem estatísticas de morte por suicídio e qual é a faixa etária mais atingida? Isso mudou bastante agora das últimas pesquisas, Sim, né? sim. Tinha muitos jovens, né? Era adolescência e jovens, agora bastante masculino. O universo masculino é mais afetado com esses episódios, né? O livro Uhum. fala de algumas estatísticas, principalmente no capítulo 2 do psiquiatra Sim, Uriel, ele faz bem a sim. abordagem psiquiátrica nesse capítulo. Daí ele fala algumas estatísticas ali, né? Mas as estatísticas do Brasil, elas não estão atualizadas. Atualizados. Uhum. Aham. Agora, Esse, 40, 50 anos, 60, onde não tinha isso, já era uma sim. faixa etária mais estabilizada nessa,
oscilação. Nesses livros, né, nessas questões já era mais estabilizado e agora voltou, a gente diz que é uma nova onda agora, né? Já Sim, desde quase umas 5, 10 anos, mais ou menos, atrás, que começou isso. é o delineamento da sociedade, né? Os altos e baixos da sociedade são Uhum. refletidos Sim, nesses números. são questões de ordem econômica também, são multifatoriais, né? Quando a gente Uhum, ah, estuda, né, da pessoa que se suicidou e escuta as famílias, a gente vê que é multifatorial, né? O último exemplo que eu tive foi perda monetária muito grande, falência uhum, muito grande, endividamento, provável perda do status, porque com esse endividamento e com ah, que requeria uma profissão dentro de uma sociedade, não posso ser sim, mais esclarecer detalhado. mais, mas Sim, ele ia perder o status dele naquela sociedade da sim. profissão e a família também ele estava perdendo, então multifatorial desencadeou o suicídio, Uhum. mas Ah, é interessante como o suicida ele vai deixando mensagens, né? Ele vai também arrumando a vida para aquele ato, né? para aquele caminho, né? Para aquele caminho. Uhum. É. E a família, às vezes, cobra, né? A pessoa já não está bem, e aí a família cobra, coloca parâmetros, né? Não, não, às vezes sem acompanhamento, às vezes com acompanhamento, mas acaba prejudicando em vez de ajudar. A Ou a questão é pessoa que precisa, nesse momento a pessoa está doente, né? Então a pessoa não precisa de adianta colocar. cuidados. Como Uhum, você está com diabetes, você precisa de um medicamento, precisa de uma terapia, precisa de exercícios na diabetes, né? Você uhum, precisa de uma mudança de hábitos alimentares, né? A pessoa que vai adoecendo nesse sentido para o caminho do suicídio, geralmente vem os indícios, como eu falei, né? Ansiedade, depressão, transtorno de sono, transtorno alimentar, e a pessoa para de fazer coisas que antes lhe dava prazer, né? Exercício físico é uma coisa fundamental para todas as pessoas como prevenção, uhum, preventivas, porque envolvem as endorfinas no cérebro, né? uhum. Depois de uma idade, a gente não tem mais escolha na questão dos exercícios. Precisa fazer. A gente precisa fazer, é como a gente se alimentar, né? Não, você Uhum, não tem escolha, né? Para você ter uma boa qualidade de vida, você precisa fazer exercícios, né? uhum, Se não quer, não vai ter boa qualidade de vida. É simples, né? uhum, 1 mais 1 é matemática, né? Então, são questões que a pessoa vai deixando de fazer, não quer mais fazer, porque não tem mais ânimo. Mas aí, por isso que é caminha e ande, vem cá, né? Os familiares, vem cá, eu vou contigo, eu vou caminhar tome água, contigo. tome água, Isso, isso, água, 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 né? Falando em água, vamos tomar uma aguinha, né? tomar Ah, aguinha. Eu tomei muito chimarrão, então não vou tomar aguinha agora. e aí vai acompanhando essa pessoa, os exercícios Sim. físicos, vai acompanhando essa pessoa para visita no médico, né? Para fazer todo o rol de exames que precisa ser feito, né? Talvez entrar, que nem agora nós estamos na quarentena, então muitas pessoas não estão saindo de casa, pode ser falta de vitamina D deprime muito, né? Nos países Uhum. do norte, eles tomam vitamina D já, porque não tem muito sol, né? Então, Sim. se prevenindo. Uhum. E o que que a gente pode fazer para promover a vida para uma pessoa que está nessa condição, quando a gente consegue identificar? Primeiro, ela tem que passar desse processo, né? Porque esse processo é uma ressignificação das coisas, né? Nós vamos Uhum. enfrentar na nossa vida por diversas falências, por diversas crises, crises que são de ciclos de vida e crises que estão fora do nosso controle, né? Na Uhum. Bíblia diz mesmo, né, que no mundo tereis ansiedade, né? Tereis Mas aflição. Uhum. muitas aflições. Fala muito na Bíblia sobre ansiedades, aflições e Uhum. angústias, né? Eu acho que é o transtorno mais falado na Bíblia, né?
porque Uhum. é O que o predomina, né? sentimento, isso, são os sentimentos que nós precisamos decodificar. Para mim, a palavra-chave é decodificar. Por que eu estou ansiosa? O que eu Uhum. preciso decodificar? Porque a ansiedade, ela é um disfarce de outra coisa. Entende Uhum. isso, Graça? Sim. A Uhum. angústia é a mesma coisa. É um disfarce, está disfarçado. O que É porque eu está me estou. deixando ansiosa? O que está me angustiando? Isso não é fácil. Isso às vezes a Uhum. gente não consegue muito, de uma maneira muito fácil, justamente porque se disfarçou. Nós não lidamos muito bem com os nossos medos depois da infância. Os nossos Uhum. medos, eles ficam aculturados, né? Quando a gente cresce, Uhum. né? A gente Uhum. disfarça eles. Quando a gente é criança, a gente diz mais fácil, eu tô com medo disso, Sim. eu tenho Medo medo daqui. de bicho-papão, eu tenho medo que minha mãe morra, eu tenho medo que meu pai vá embora. Na infância, a criança Uhum. expressa mais, né? Uhum. Talvez até por isso que Verdade. Jesus disse que os pequenininhos vão ser Todas bem-vindos, né? eles. Aham. É Eles verdadeira, não, né? eles não disfarçam, eles não São, decodificam são as coisas. verdadeiros. Uhum. Isso. De noite eu Claro, fico com agora eu medo já sou disso. adulto, né? Agora eu já sou adulto, como que eu vou ficar me fraquejando, né? Como que eu vou ficar mostrando toda Isso. hora as minhas fraquezas? Isso, isso. Daí se a gente pegar esse universo masculino que está mais ligado ao suicídio, Uhum. estatisticamente, como os homens na nossa cultura não podem sofrer, não podem ser fracos, não podem chorar. Aonde está Uhum. escrito isso? Quem é que ensinou isso, essas coisas Se até absurdas que eu Jesus chorou, né? Até Jesus, que era Jesus, chorou. Nossa, até Jesus teve muito medo da morte. Jesus teve Uhum. muito medo da morte. Ele Se pediu, passa de angustiou. mim esse cálice. Se puder, passe. Né? Deus, se tu puder, eu não quero passar por isso, mas tudo bem. Se é da tua vontade, eu vou passar. Mas ele estava com medo, Uhum. muito medo. Né? Uhum. Ele admitiu, ele pediu aos discípulos para orarem junto com ele. Olha como Jesus estava com medo. Cuidarem, né? Uhum. Uhum. Muito, muito medo, né? Ele chorou lágrimas de sangue naquele momento, né? De tanto medo, né? Do que vinha, né? E a gente tem muito medo, né? A gente tem medo de coisas que existem e tem coisas de ilusões, de fantasias, de miragens, né? Que podem ou não acontecer, né? Uhum. Por exemplo, mulheres que se divorciam, né, que não trabalham, têm muito medo de ficarem sozinhas, têm muito medo de não conseguir se sustentar. Isso pode ou não acontecer, tá certo? Verdade, Então, verdade. às vezes são só miragens. Geralmente as mulheres se viram, né? Mas elas têm muito medo, têm muita ansiedade. Aí ficam se prendendo a casamentos ruins, já falidos, abusivos, onde são maltratadas, né? Onde um passo a mais poderia É o libertar elas abismo. dessa. Uhum. Isso, né? Então acontece, hoje está acontecendo muito feminicídio, espancamentos muitas dessas questões, né? De por que não se separam? Por que cada um não vai para o seu canto, né? Mas tem que acontecer esses A desgraça para. desgraças, né? Todas, né? Uhum. Mas eu acho que eu Uhum. fugi do teu Da minha pergunta, pergunta. do meu tema. Eu nem lembro mais o que tu falou, o que Ah, tu perguntou. eu falei da mensagem subliminar que Elias deu, né? Ah, Na hora sim. da Não, e tu, fuga e dele tu ali. perguntou como é que a gente pode enfrentar isso, né? Foi isso que tu Enfrentar tinha isso, perguntado, né? auxiliar, trazer Não a negar vida para essa situação sombria, quando a gente isso. percebe que a pessoa não está bem. E muitas vezes a Isso. pessoa não aceita, não quer, não, né? É difícil de Eu, penso- conduzir. eu penso sempre assim, ó. Em que momento da sua vida você teve uma grande crise e o que você fez naquele Uhum, momento? É assim, mais ou menos. Como você sabe? Como você sabe resolver problemas? De que maneira uhum, você resolve os seus problemas? Ali mostra a sua força, a sua resiliência para lidar com as dificuldades, né? Então você vai uhum, dar conta, você está só passando por uma grande ansiedade, um grande momento de tormento, de angústia, assim,
muitas vezes tem a ver com o que você fez, né? Talvez você vai colher aquilo que você plantou, né? Uhum. Por exemplo, um divórcio, né? Se a pessoa foi infiel, se a pessoa aprontou um monte no casamento e a esposa quer se separar, você só está colhendo aquilo que você semeou, Uhum. ok? Aí vem Uhum. angústia porque não quer se separar, né? Acontece Uhum. Uhum. bastante isso, né? Ah, porque agora eu Uhum. vou morrer, porque minha vida não tem sentido. Não, só está enfrentando as consequências do que ocorreu, o que você fez com o teu casamento, né? Uhum. E você vai dar conta sim, né? O momento agora de ruptura desse casamento, porque já não existia casamento mais, né? E mais tarde vocês vão ver se ah, se tiver filho, se vocês se tratarem bem, se vocês vão ter um relacionamento de novo ou não, né? Mas isso o tempo vai Uhum. dizer. E aí precisa desse processo, né? A Uhum. pessoa precisa de um processo. A mudança de ciclos, as crises, as angústias, as falências, elas precisam de um processo de amadurecimento, como um amadurecimento de uma fruta num pé, como as Uhum. estações que mudam, né? Para a primavera vir, precisa vir o inverno primeiro, Inverno. né? Daí Uhum. vai vir a primavera, daí vai vir o verão, daí outono, Outono. daí, entende? O inverno de Uhum. novo, né? E assim, Uhum. se, esse ciclo a pessoa tem que aprender a suportar e aprender com ela, porque senão se Ah, repete. sim. A gente precisa Uhum. aprender com as nossas angústias, com as nossas depressões, com as nossas crises, porque elas nos chamam a mudanças na vida, né? Uhum. O Elias estava sendo chamado para sair daquele lugar e ir para um outro lugar, começar uma coisa nova no outro lugar. E ele não queria escutar isso, né? Ele não queria Uhum. fazer isso. Não Ele queria queria escutar. ficar naquele lugar. E Onde ele geralmente estava. a gente está acomodado, a gente quer ficar no mesmo É. lugar. Acontece muito isso com pastores, eles são transferidos, né? Tá acomodado Hum, aqui, arruma a vida, daqui a pouco vai para lá, e a família, a esposa, né, a mulher, os bens e tudo. É muito comum isso, então há um desgaste grande nisso tudo, né, nesse contexto todo. Doutora Kitty, e depois quando a gente detecta como que se a pessoa resiste, quando a pessoa é resistente, o que que a gente tem que fazer para não piorar a situação dela? Por exemplo, dar um prazo não vai adiantar, porque ela já está resistindo ao tratamento. Então, se eu pressionar, o engajamento tem que ser familiar daí, né? Ah, sistema. isso, tem que ser familiar no sentido de buscar voltar essa pessoa à vida de novo, né? Eu Uhum. acredito que os ventos que Deus mandou, né, quando Elias estava na caverna, tenham a ver com essa metáfora de como que a gente deve falar com essa pessoa, né? Uhum. Uhum. Vento suave, né? Depois ventos mais fortes, depois um temporal, né? Eu acho que a gente tem que começar a chamar essa pessoa, né? A voltar a fazer, né? Assistência. E Uhum. isso dá tarefas para ela, né? Para ela voltar a ser funcional. Se uma pessoa fizer tarefas por ela, principalmente no adulto, ela fica facilmente disfuncional, Uhum. entende isso? Isso acentua, né? Acentua, ai, não Sim. serve para nada. Ai. Sim, sim, sim. Então geralmente é mais ou menos do alcoólatra, né? Geralmente o alcoólatra é um deprimido, que daí não sabe se é deprimido ou é alcoólatra, né? Tem Uhum. essa dúbia disfunção, Interpretação. aí Sim. onde a mulher assume esses papéis e ele pode continuar deprimido, né? Uhum. Ou, Supre mas nós e ele temos continua. isso. Uhum. Uhum. É Uhum. fazer a pessoa andar nas funções dela, chamar a vida, né? Mas precisa de um Uhum. tempo para isso. Precisa Uhum. dar um tempo, né? E o controle das emoções, falar sobre as emoções, falar sobre os medos, né? As mudanças que são necessárias, né? Ah, precisa ter um espaço para isso, acolhedor, onde se possa falar. Não sei se vocês, pastores, vocês têm esse espaço, mas é muito importante que as pessoas tenham um bom amigo, uma boa escuta, alguém de Uhum. confiança, né? Algum grupo de Uhum. confiança que seja o suporte emocional nesse momento. Isso é muito Eu, importante. eu Que não acredito que julgue.
Eu acredito que as igrejas que trabalham com discipulado, com mentoreamento, tenham esse cuidado. Mas o que que a igreja pode oferecer além disso? Como que a igreja pode ser mais útil para a comunidade nesse momento de dor, nesse momento de uma família com esse tipo de problema? Eu sempre falo de mim primeiro, quando eu dou aula e quando eu dou meus cursos, né? Uhum. Eu, como professora, como psicóloga, as pessoas acham que a gente é algum super Super-herói. mulher, um Uhum. super-herói. Não sou isso. Sim. Primeiro eu falo de mim, olha, eu já tive depressão por 5 anos, profunda, eu passei por um divórcio muito difícil, então, falar de si, a liderança quando fala de si, das suas dificuldades, ela abre espaço para que o outro fale de suas dificuldades, né? Nós Uhum. somos comuns, nós somos humanos aqui, né? Ninguém é melhor que ninguém, né? Então, essa Uhum. questão egóica nas igrejas, na minha opinião, tá? Eu não tenho muito contato com a igreja de vocês, mas essa questão do super-herói precisa ser desmistificada, né? Onde não existem super-heróis. Temos dificuldades, Uhum. os pastores têm dificuldades com as suas esposas, as esposas têm dificuldades com seus maridos, não é porque é pastor que é Deus, né? Tá certo? Então, quando a Uhum. gente desmistifica e naturaliza as dificuldades, a coisa fica mais fácil. Quando a gente fala dos problemas, a gente vê que o fulano também tem problema, que o doutor João também tem dificuldades, que a doutora Maria também tem, né? Isso nos coloca, poxa, eles também têm essas dificuldades. Eu tenho dificuldade com meus filhos, o outro também tem. Poxa, que bom, como é que tu lida com as dificuldades com teus filhos? Eu lido assim, assim, assim. E a gente vai se ajudando Essa dentro da troca. comunidade. Isso é, para Uhum. mim, é igreja. Uhum. Uhum. Essa Eu troca. acho que também o fato de ter bastante pessoas, quanto mais a gente trouxer esses assuntos, né, que são difíceis de falar, dificilmente uma pessoa vai escolher para leitura um livro sobre suicídio, ela vai escolher alguma coisa que faça bem para ela, né? No entanto, é necessário que a gente conheça, que a gente fale, que a gente leia para poder intervir quando há situação, né? E também Uhum. para se preparar, né? Se precaver para nossa própria Sim, saúde, para nossa própria, né? sim. E reconhecer o que está me incomodando, né? Essas são as principais coisas, né? Porque o que está me incomodando me vai dar um controle de que eu possa dizer, não, eu não quero fazer isso aqui agora, nesse Uhum, momento. Por exemplo, uhum, geralmente o cuidador é colocado multifunções para esse cuidador, ele tem que cuidar de muitas coisas, e nisso deixa de cuidar de si mesmo, né? Então, quando eu posso dizer, não, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso agora, eu estou me respeitando, né? uhum. Sempre digo assim que a gente tem que ter cerquinhas ao redor da gente, onde o outro tem que bater para ver se pode entrar, onde eu posso Estabelecimento das abrir ou fronteiras, fechar né? a porta de dentro, né? Eu tenho que Uhum, abrir e fechar a porta. Não posso deixar os outros entrando, 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 né? Hoje tem o celular, né? Primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é eu boto no silencioso o meu celular. Eu vou no celular quando eu quero. Eu não sou, uhum, isso não entra dentro da minha casa quando eu não quero. Entende? Eu coloco limites nas coisas, né? É minha uhum, intimidade, minha casa é minha intimidade, é o lugar onde eu preciso ter paz, eu preciso ter controle sobre mim. Eu não deixo os outros controlarem a minha casa. E é mais ou menos o uhum. corpo, né? O corpo é a mesma, Sim, é a nossa casa. Eu tenho que ter controle do que os outros podem fazer comigo e do que os outros não podem fazer comigo, do que eu devo fazer para as outras pessoas, do que eu não devo fazer pelas outras pessoas, o né? autoconhecimento, né? Se Uhum. conhecer para poder estabelecer esses limites, essas Dor fronteiras. cuida dos outros, geralmente cuida de adultos. Eu digo isso é dar mumu na teta para adultos. O adulto não precisa de mumu na teta. Uhum, O adulto precisa de mãozinha, ó, para caminhar, fazer caminhar. Vai para frente, vai, vai. uhum. O Entende? suporte, né? O Depois, suporte quando fraqueja, o suporte, isso, eu não carinho. posso ser muleta para os outros, para os adultos também, né? Um cuidador não pode ser muleta. Mas assim, é Uhum, mostrar o caminho. Se o outro vai, ótimo. Se o outro não vai, infelizmente. Mas não é minha responsabilidade. Essas uhum. coisas precisam estar bem balizadas.
principalmente na profissão de pastores e cuidadores. Líderes, né? Líderes que cuidam. Uhum. Agora, dia 10 de outubro, o Dr. Albert vai estar em Ceará, aí na região oeste. Eu fiquei muito feliz com o superintendente de lá, que marcou, então também é uma forma da igreja ajudar, né? Ele fez um momento só para a liderança da igreja, outro momento aberto, então é uma forma, né? Embora O agora Robert fala sobre cuidando dos cuidadores, ele tem um livro específico para isso, Tem cuidando o dos Caniços cuidadores Quebrados também, que ele escreveu também. em coautoria com o Uhum, seu Osdair, né? Acho que é uhum. Osdair, eu não sei direito o nome Não é desse senhor, mas Oldenir, eu acho. Odinal, 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 Odinal. Odinal, Isso aí. Caniços Quebrados, É, muito esse bom para livro é muito os bom, cuidadores. muito bom, muito bom. Então, promover, né, doutora Kitty, dar acesso, né, a esses conhecimentos que às vezes a pessoa nem não vai no psicólogo porque tem vergonha, não tem conhecimento suficiente do assunto, mas se vai, a comunidade oferece, fica mais fácil, aproxima, né, promover essa aproximação também é um papel da igreja, né, abrir para a Não comunidade. precisa ficar com vergonha de ir no psicólogo. O psicólogo é uma pessoa como outra qualquer, só que ela lida com as questões psicológicas e com a questão Lógico, da alma. A né, gente tem técnicas para abordagem e são todos muito bem acolhidos, né? Eu acho que é importante colocar também a nossa profissão nesse sim, patamar, né? uhum, Eu sempre falo, é como eu falei antes, eu sempre falo primeiro um pouco de mim para tentar acalmar a pessoa, fazer ela se sentir à vontade, sabe? Não porque eu sou exemplo, ao contrário, porque eu também já passei por essas coisas, então sim, eu aprendi a lidar não só questão teórica, mas prática também, né? E a gente vai dando verdade, conta. Mas abrir o verdade, seu coração é uma das principais questões, né? Se você não uhum, tem uma pessoa amiga para abrir teu coração, já não é um bom sinal. Você já precisa prestar atenção, né? uhum, Eu conheço igrejas onde existe muita, eu quero falar de um termo, não quero machucar ninguém, tá? Mas onde uhum, existe muita política e muita disputa por cargos, né? Isso não é uhum, bom, isso não é saudável. Uma igreja saudável é aquela que as pessoas se ajudam. Esse é o plano principal de de Deus, Deus, de Deus, uhum, né? Onde uhum, cada um se ajuda. E se um fala mal do outro, já não está certo. Então, fale bem dos teus colegas, procure uma boa amizade com um colega. Se não tem dentro da igreja, procure fora da igreja. Tem pessoas ótimas fora da uhum, igreja, onde você pode ser um amigo, onde você pode abrir teu coração, onde você não vai ser julgado, né? Tente uma amizade assim, faça esporte, esporte é uma coisa boa, tire um tempo, sabe? 2, 3 tempos da semana para isso, não adianta uma vez por semana, mas uhum, 3 tempos, assim, na segunda, na quarta, na sexta, sabe? Um futebolzinho, um vôleizinho, alguma coisa assim que é divertida, que está em grupo, uma corrida que é individual, né? Um alongamento, uma academia, mas faz um trabalho. Acho que as igrejas deviam de trabalhar também a questão do esporte, né? Hoje, nós tem muitos antigamente educadores lá em físicos. Panambi, da onde eu vi, Ali em nós Panambi, tínhamos no Rio Grande do Sul. espaço. Ah, amanhã é o dia do gaúcho, bem lembrado, Panambi, Carazinho. A gente tinha um lugar lá na igreja que a gente jogava esporte, a gente ia várias vezes por semana, isso já era da igreja, era um espaço Sim, da igreja, tinha todos os esportes, era uma verdade. coisa muito boa. Foi ali que eu aprendi a gostar de esporte. E o esporte, para mim, Kit, pessoalmente, é uma coisa que me tira muito da depressão, né? Muito da tristeza. Quando eu tô meio, ai, chateada, nossa, vou lá jogar meu beach tênis da Beira-Mar, se vocês passarem na Beira-Mar, vão ver a Kit lá jogando, de tardezinha, de noite. São meus cuidados para comigo, sabe? E não é pessoal da igreja, eu estou lá com um grupo de amigos que não são da igreja, mas são meus amigos. E por que não? É ali que a gente fala às vezes de Jesus, quando um está triste no banco, quando um está Uhum, chateado, quando uhum, um está brigando com a esposa ou com o marido, aí eu sento, poxa, como é que você está? Aí vou fazendo o meu trabalho também ali.
né, de A alguma grande forma. comissão, né? Ide por todo mundo, não é ide fica nas É, quatro paredes, já, ide por todo já mundo. convidei o pastor Jair para ir lá, Mioto, Vai mas lá ele está jogar. fugindo. Ele Ele está gosta fugindo. muito de correr, ele corre, né? Ele correr. Jogar, eu não É, sei se ele joga, mas correr eu sei que ele corre. mas ele está me devendo essa iniciativa aí. Vou lembrar ele, vou lembrar. A doutora Kitty tem o consultório dela, o consultório dela é aqui em Florianópolis. Depois podem, quem tiver interesse, né, o pessoal daqui de perto, me procurar em inbox que eu passo o contato, né? Eu já fiz sessão com a doutora Kitty, né, várias vezes, e estou me programando para fazer constante, para ser mais constante, para aliviar Foi um ali pouco que a a gente se barra. conheceu, né? Foi Engraçado, não, ali a que a gente se gente se conheceu conheceu. nas Na aula, aulas. né? Na aula. É. Mas da aula, né, gerou a confiança para esse outro passo, né? Então, eu acho E importante também chegou falar, às vezes, bastante com medo, né, Graça? Chegasse sim, com bastante sim, medo também, né? sim. Justamente E por foi causa tudo dessa isso. bendita exposição, né? Não posso me expor, não posso, né? Tem que cuidar de quem está acima de mim, quem está abaixo de mim, quem está do meu lado. Mas Então, nada é exposto, né, Graça? Nada é exposto. sim, é isso que eu ia dizer agora. Ter confiança no profissional. É mais seguro do que falar com qualquer outra pessoa, né? Confiar no profissional é mais seguro. E se você um dia participou e precisou e fez bem para ti, fale para outras pessoas, conte. A gente fala tanto de contar o testemunho, mas às vezes as pessoas vão arrebentadas para o psicólogo, saem de lá caminhando e não são capazes de dizer, olha, eu fui lá, me tratei com fulano, tu vês, é como se a pessoa fosse ela tivesse se sarado sozinha, sabe? Eu fico indignada com essas coisas, porque a gente precisa uns dos outros, Deus deixou estabelecido, ninguém vai sozinho a lugar nenhum, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos falar das coisas que são desagradáveis na igreja, sim, né? A igreja é para ser uma comunidade terapêutica, nos espaços, claro que o pastor não vai ficar pregando lá no culto, mas a gente tem o departamento de ensino, a gente tem as células, a gente tem os grupos, olha, aqui te lembrando aí de jogar na igreja também, no grupo de jovens ele começava a jogar, eles tinham todo sábado à tarde tinha um jogo, quem gostava ia, quem não gostava só ia no que gostava, né? Sim, Então e tem oferecia espaços várias atividades. urbanos, né? Existem Uhum. espaços urbanos hoje para isso, né? Eu acho que é tão importante valorizar esses espaços urbanos. Aqui no Saco dos Limões, perto de uma igreja de vocês, tem um espaço ótimo, né? Que vocês poderiam fazer, né? Uma vez por semana, e isso ajuda muito, porque isso é a comunidade que está em contato, se relaciona, né? Talvez no banco da igreja não vai falar, vai ficar Uhum. inibido de falar, mas lá jogando e sentado no banco, vai dizer, poxa, briguei hoje com minha esposa, poxa, hoje não foi legal o meu dia, por isso, né? Aí as amizades vão se desenvolvendo com mais, uma rede de apoio maior, né? Eu acho que é isso que importa, né? Os meninos vão na quinta-feira jogar bola. Os E por que que meninos, as eles, meninas não vão? as meninas ainda não pararam para fazer isso, mas os meninos vão. Então, ser igreja não é estar isolado, não é estar imune a nada. Nós somos iguais, nós somos humanos igual a todo mundo. Não importa o cargo, não importa onde a gente está. O que importa é que quando a ventania vem, ela pega todo mundo, qualquer um. Sim, E a gente sim. precisa se fortalecer, ter rede de relacionamento para poder agir, para poder suportar, né? E eu acho que as Essa- crises na nossa comunidade podem até ser maiores, justamente porque a gente enfrenta muitas questões éticas, né? É uma Uhum, angústia muito grande, né, com as sim. questões éticas, que talvez o mundo secular não tenha, né? Esses conflitos como nós temos, né? De fazer as coisas Uhum, certas, corretas, né? verdade. Imagino, né? Tomara que sim, que a gente tenha mais conflitos, né? Verdade, eu disse uma vez para uma amiga minha, meu Deus, eu trabalhava nas empresas e fazia isso de olho fechado, eu fazia a mesma coisa na igreja, é difícil, não anda com o mesmo ritmo, porque existe muita, né, bem isso de ética, bem isso de como das pessoas aceitarem daquela forma, ver com que olhos vão ver, né, é um contexto diferente. Uhum. Então, o livro da doutora Kitty é esse, né, que ela faz o Sim. primeiro capítulo, Deixa eu e falar aqui dos capítulos que tem aqui, também tem um fale, tempinho aí. dá tempo. Tem o Uhum. segundo capítulo que fala bem da questão.
psiquiátrica das psicopatologias, daí ele faz uma classificação ah, Uhum. desse transtorno, né, e dos indícios que tem, e aí fala muito sobre estatísticas também, né. Depois, no Uhum. capítulo 3, é um capítulo maravilhoso que a Clarice, acho que vocês Sim. já conhecem, e o Cláudio Ebert escreveram, né, que eles Uhum. falam muito da infabilidade pastoral, eles trabalham muito nessa área, e eles falam Ele muito dessas pastor, né? Ele questões tem do vivência. pastoreio, isso, das crises, o Cláudio já veio de crises também, como pastor, então são muito abertos a falarem deles e dessas questões teóricas também, né? Depois o Uhum. Marcos Quaresma também fala sobre do lado de cada fronteira, né? A questão da dor Uhum. que leva também ao suicídio da questão pastoral. Ele também é pastor, o Marcos, e fala muito, com muita propriedade disso. Uhum. Depois, no capítulo 5, a Ingrid fala do cuidando da dor dos que foram impactados pela perda próxima. A Ingrid trabalha muito nesses grandes eventos que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho. A Ingrid sempre está junto, né? Uma das nossas Uhum. membros da Irene que está sempre trabalhando. Então, ela fala dos impactos, das perdas das pessoas próximas, de quem fica, né? Uma coisa que eu abordo muito de uma pessoa que está em processo de suicídio, tá? Ideação suicida, como é que vai ficar o teu filho? Me diz, se você fosse teu filho, como é que você, o O que 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 eu ia você fazer? pensaria desse pai? Virar de lado, né? Uhum. Sentar na outra cadeira, mais ou menos, né? É o que o psicodrama faz, né? Uhum. Olhando agora para essa pessoa ali que se suicidou, o que você diria como teu filho, como tua filha, como tua esposa, como teus pais, né? Fazer a pessoa refletir sobre isso. E de que Uhum. forma isso fica nas famílias como herança, essa Sim. morte, né? Porque é uma Uhum. herança. O suicídio é muito maior em pessoas onde houve algum membro da família que se suicidou Que já cometeu. Uhum. e já cometeu suicídio, né? A sedução da morte, a Roseli, nossa, a Roseli Quinry, que também trabalha muito com pastores, né? Ela faz um Uhum. capítulo maravilhoso, o Uhum. potencial ameaça dos suicídios. Ali você vai ver as características que tem um potencial suicida, né? A ideação suicida. Que mensagens que essa pessoa está falando? No capítulo 7, é quando quem ganha, quem perde, né? O suicídio como resultado de um jogo disfuncional. Isso, Geralmente, o ato em si é o que a psicanálise de acting out, é colocar em prática aquilo que eu desejo fazer para mostrar para minha família. É uma chamar resposta da atenção. família, Uhum. grande acting out, né? Um chamar atenção que não tenha a resposta sobre eu Uhum. chamar atenção. Porque eu não Sim. vou estar Uhum. vendo, se eu me Uhum. suicidar, eu não vou ver como minha Como? família fica, Uhum. entendeu? Mas é uma Sim. mensagem a essa família, de alguma forma, né? O 8, também do Marcelo Perpétuo, que trabalha nessas catástrofes, né? Porque padres, Uhum. pastores e pastoras adoecem em nome de Deus. Ele faz um viés muito legal, né? Por que a gente não pode adoecer? Só porque a gente tem Deus? A gente não pode adoecer? Onde está escrito isso? Na Bíblia está ao contrário. Homens de Deus Uhum. adoeceram. E a Uhum. Bíblia é a palavra de Deus. Paulo Então, tinha um espinho na carne, ele deixava bem claro isso, né? Que aquilo Paulo era um incomodava ele, depressivo, assim, angustiava era ele. clássico. Paulo era o depressivo clássico. E quanta Uhum. bênção que ele trouxe para as pessoas, né? Com a mudança de Uhum. vida dele, né? Mudar de Uhum. identidade, ele teve que mudar de identidade para ser alguém, né? Por que não? Uhum. Por que a gente não tem que ser uma coisa fixa a vida toda, né? E depois Uhum. o último duelo, que também é um dos nossos pastores que fala que é possível prevenir, e aí fala da prevenção, né? Como Uhum. resgatar o sentido da vida para adolescentes e jovens. Eles trabalham muito com jovens, o Com Herb. adolescentes e jovens. Uhum. Isso. Uhum. Doutora Kitty, a sua mensagem, as suas considerações. Enfim, é um assunto bem complexo, a gente não pode abordar isso em uma hora, é um assunto que traz muita angústia,
bastante dor, geralmente está ligado a muita ansiedade e angústia. Eu quero terminar algo que eu não aguento mais. Eu gostaria Uhum. só de deixar uma palavrinha, nós temos tempo ainda? Sim, uhum. Sim. Existe uma dor de alma, uma dor de peito que dilacera, que aperta, que esmaga. Ela é constante dia e noite. Ela é profunda, insistente, forte e dominadora. Ela é solitária, incompartilhada, pois ninguém pode tirá-la, nem você mesmo. Ela corrói e atormenta sua mente, pois todos os sentidos da vida se perderam. Não há mais sentido em viver. Ela te incapacita a viver. Você está sentindo isso nesse momento. Então, algo novo precisa ter tempo para ser construído, não é nem reconstruído, porque essas coisas velhas, elas faliram. Sim. Uma nova questão precisa ser construída, como Elias. Eu acho que, para mim, a mensagem de Elias é, assim, muito legal, porque ele era um homem famosíssimo, um homem com um potencial enorme, e a vida dele faliu, e ele fez um recomeço, ele reconstruiu num outro lugar, com outras coisas, mas segundo o seu desejo e a vontade, principalmente de Deus. Acho que é isso que fica, assim, né? Que Quanto fica, de né? óleo tem o teu cântaro, né? Tem, às vezes, só um pouquinho, né? Mas por milagre é aquilo que vai jorrar na tua vida, né? Quando eu estava em depressão, eu achava que nunca mais ia ser psicóloga, né? Que eu nunca mais ia Vamos trabalhar nessa cuidar, né? área. Então, É, o que vem é Deus isso. tem Como vou misericórdia cuidar, de nós. Deus né? tem misericórdia. É isso aí. Nós fizemos hoje uma abordagem procurando contribuir com a conscientização e a prevenção do suicídio. Não dá para fazer numa live aberta assim uma coisa profunda, né? Mas a doutora Kitty está aí, ela é uma pessoa acessível. Existem outros psicólogos que trabalham na mesma área, pastores, meus amigos, diretores das unidades de ensino, promovam ações que conscientizem, que ajudem, promovam leituras. É difícil ler sozinho um livro assim, vamos ler em grupo, vamos fazer um grupo de leitura, sabe, um café com leitura, cada um lê um capítulo, daqui a pouco acabou, né, discutir, mas a gente precisa falar, colocar as coisas para fora. Eu peço que você se inscreva na nossa página do Face e também no canal do YouTube, SEC Espaço SC. Gratidão, gratidão a Deus por esse dia lindo, pela sua vida, por ter conhecido a senhora, pela oportunidade de viver coisas novas, deixar as velhas para trás, às vezes tem que remendar, né? Não tem coisa que não dá para jogar fora, ainda precisa de um Às concertinho vezes aqui, tem um que concertinho rasgar e ali, jogar fora, né? às vezes Depende, tem que né? rasgar, mas às vezes precisa ainda, né? Existe, Às vezes né? precisa substituir, né? Gratidão por vocês terem investido, né, o tempo de vocês apoiando os trabalhos da secretaria. Lembre-se, gente, uma pessoa que comete suicídio, ela não quer acabar com sua vida, ela só quer acabar com a sua dor, chamar a atenção de uma maneira que ela não vai colher, mas ela vai, a dor ela está expressando, né? Nossa próxima live é quarta-feira, dia 23, às 17 horas, no horário normal. Daqui a pouquinho, a live de casais, nacional de casais, e nós vamos abordar a disciplina de Evangelho Quadrangular. Estarão conosco o pastor Joel, a pastora Sônia e o pastor Nilson, lá de Rio do Sul. Boa tarde, Deus abençoe.